E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô eu aqui hoje, 31ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, o vídeo de hoje eu vou atualizar o nosso time principal, focado em pontuação para essa 31ª rodada. Como vocês puderam ver aqui no comecinho do vídeo, eu já vendi todo o meu time, porque o time que eu postei ontem, na quinta-feira, acabou ficando bem desatualizado, porque o Juninho Capixaba, que era o meu lateral, não está mais colocado como provável. Pode ser que jogue ele ou o Marcelo Oliveira pelo lado do Grêmio. E também tem o problema do Thiago Neves, que estava no nosso time, que também teve que ser substituído. E nesse time de hoje a gente vai fazer as modificações, porque não teremos mais jogos entre esse momento que eu estou fazendo o vídeo e o exato momento que você está assistindo, em relação à primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que será entre Vitória e São Paulo já na sexta-feira. Muita gente pode se perder, porque é aquele esqueminha de eleição, não terá jogo no domingo, vai ter jogo no sábado. E depois terá o jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro na segunda, depois da eleição. Eu também queria lembrar a todo mundo que qualquer problema que ocorrer nesse time que eu vou postar hoje aqui para vocês, basta ir lá no nosso Instagram, link na descrição aqui do vídeo primeiro, porque lá a gente sempre atualiza o time aqui para vocês um pouco antes do fechamento do mercado. Como vocês estão vendo aqui, o nosso time tava com o PP, o Thiago Neves, que eu acabei trocando pelo Dolfo e eu já tinha atualizado aqui, e eu vou atualizar no vídeo de hoje porque a gente tá com o Capixaba aqui também, tranquilo? Então, agora sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Joga, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, e como vocês viram, logo para iniciar nossa escalação, nosso goleiro vai ser o Everson do Ceará, um goleiro que tem uma quantidade muito grande de defesas difíceis. Até o momento da competição são 54. O Ceará que vem sim no ascendente na competição, pegando o Atlético Mineiro, que não necessariamente vem numa boa fase. Novamente pegando o Mineiro, pode ser um jogo interessante. Pode ser até que o Everson leve um gol, mas a chance de ele fazer defesa difícil é algo muito grande, o que fez eu trocar ele em relação ao Cássio, que era a minha primeira opção. Ele ainda continua sendo uma grande opção, assim como o Fábio. O Paraná vem numa campanha assim deplorável, vai ser aquele time rebaixado com gosto bem rápido da competição, provavelmente com várias rodadas de antecedência, porque não sai ali dos 17 pontos. Então, obviamente, colocar um jogador do Cruzeiro de defesa como o Fábio é bom pelas defesas pelo SG, não necessariamente pelas defesas difíceis. Paulo Vitor pode ser uma opção interessante, lembrando que o Grêmio vai com o time reserva. O Cássio também é uma opção que a gente pode levar em consideração, mas como as últimas pontuações do Cássio não estão sendo muito animadoras, o Corinthians não vai jogar com o Jadson e, querendo ou não, tá vindo de um trauma de eliminação da Copa do Brasil, eu vou optar pelo Everson do Ceará, que tá numa fase melhor e é um cara que cata mais defesas difíceis. Tranquilo? Na nossa lateral, galera, a gente vai manter o Pikachu, porque não tem muito o que se questionar em relação ao Pikachu. Não que seja um jogo fácil, o jogo é contra o Inter, um jogo bastante complicado. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que o Pikachu é um jogador de ataque, sempre tem uma perspectiva razoável de gol, são 9 gols até o momento na competição, 2 assistências, além do que, se porventura o Vasco realmente consiga esse SG, o Pikachu também ganha. Então, uma grande opção para estar no seu time é sempre uma opção muito segura você colocar o Pikachu. Ao lado dele eu vou colocar o Dodô, né, galera? Tive uma modificação, vou tirando o Juninho Capixaba, que não está mais colocado como provável. Pode ser que ele jogue, pode ser que não. E o Dodô não tem muito o que se questionar também. Se a gente pegar essas últimas rodadas dele, vocês verem que são scouts totalmente positivos, principalmente ali com a entrada do Cuca, melhorou bastante o desempenho dele, como do Santos de maneira geral. Então, com certeza, é uma boa opção. O Reinaldo é uma opção que pode ser estudado, o jogo é fora de casa, tem um risco grande. São Paulo não vem bem na competição, assim como o Vitória também não vem tão bem. Então, fica um pouco no questionamento se o Reinaldo seria uma grande opção. Mas como ele apoia bastante, ele pode ser válido sim. Às vezes ele dá assistência, gol, coisa que o Vitória leva muito. O Egídio, um jogador mais defensivo, tem uma perspectiva razoável de fazer uma grande pontuação.
pelo que eu tinha visto até essas últimas horas, não estava confirmado ainda que o Egídio ia jogar o time do Cruzeiro que vai jogar contra o Paraná. Então ainda é um risco você escalar esse time, esses jogadores do Cruzeiro, sempre lembrando que se porventura perto ali de fechar o mercado realmente o Mano confirmar o time, o que é muito difícil, eu posso repensar a minha lateral. Vitor Ferraz é uma boa opção, Samuel Xavier é uma opção interessante, mas como eu já estou com o Everson do Ceará, acredito que não vai valer muito a pena colocar ele nessa rodada. O Fagner também é uma opção interessante para você colocar. O Corinthians vai estar pegando o Bahia. O Fagner sempre é um jogador bem regular de maneira geral. O Corinthians não vem bem e mesmo assim ele ainda consegue manter uma média de 4.08. Essas são as grandes opções na lateral. Na zaga, galera, com a entrada do Kahneman como titular pelo Grêmio até o momento, pelo que o Renato Gaúcho disse, não tem como eu não colocar ele, um zagueiro muito seguro, que além de ter chance alta de SG pelo confronto por si só, o Sport, tirando obviamente o Paraná, que eu nem comento mais, é um time que tá numa fase um pouco complicada, se bem que nessas últimas rodadas conseguiu dar uma sobrevida, mas ainda tá ali na vice-lanterna numa situação complicadíssima. O Kahneman com certeza seria uma grande opção como os zagueiros do Grêmio. Ao lado dele eu vou com o Dedé, que também tá confirmado, não tem que se falar, o Paraná é o pior time da competição e o Cruzeiro, depois de uma porrada que levou ali do Ceará, provavelmente vai querer ficar de bem novamente com a torcida. Ter 2 derrotas seguidas para times da zona do rebaixamento não é algo tão interessante, mesmo o time tendo ganho a Copa do Brasil recentemente. Então essas são minhas 2 opções, levando em consideração que Paulo Miranda é uma opção razoável. Os zagueiros do Ceará, tanto Thiago Alves como Luiz Otávio, é interessante, principalmente o Luiz Otávio, que eu acho que ele tem uma quantidade bem legal de roubadas de bola, melhor do que a do Thiago Alves. Essas são as grandes opções. Se você quiser um Henrique, também pode ser uma opção interessante, se você não tiver colocado ainda nenhum jogador do Corinthians ali no setor defensivo. Como também Lucas Veríssimo e os defensores do Santos é interessante, porque o Fluminense vai com o time reserva. O Santos já seria favorito jogando em casa, com o Fluminense por causa da Sul-Americana entrando com o time reserva, a chance de a gente escalar defensores do Santos é ainda melhor, mas no momento eu só vou com o Dodô e fechei assim meu sistema defensivo. No meio de campo, a Arrascaeta, que está como provável, eu acho que é unanimidade, vai ser o mais escalado, uma opção extraordinária. O Dolfo é uma grande opção, eu estou pensando muito em colocar o Dolfo, vi alguns youtubers aqui que colocaram ele, eu acho que pode ser uma opção válida, assim como o Diego Souza também não pode ser menosprezado, um jogador que já tem 10 gols na competição. O jogo é fora de casa, mas lembremos que o Vitória é um dos times que leva mais gols, com 51 sofrido. Eu acho que ele ainda é o que mais levou. O Sport está tentando superar, mas ainda não conseguiu. Ao lado dele eu com certeza vou colocar o Carlos Sanches, que é de uma regularidade monstruosa, e como eu disse, o Fluminense, time reserva, dá uma maior perspectiva ainda pra gente. Porém, galera, eu não vou com o Dolfo, porque eu vou colocar Tony Anderson do Grêmio. Como eu disse, o Grêmio vai com o time reserva. Tony Anderson é um jogador de meia que joga ali atacando bastante pelo lado gremista, tem uma chance boa de quem sabe fazer um gol, vai ser titular. E o Sport, como eu disse, tirando o próprio Vitória, é a pior defesa, por isso que estou indo com o Tony Anderson. Mas lembrando que o Dolfo é uma opção que você não pode menosprezar. Elias é interessante, o Nicão é uma opção também legal, o jogo entre o Atlético Paranaense e o Botafogo. Além do que, a gente não pode esquecer de jogadores como Paquetá, que são sempre muito regulares, ou até o próprio Patrick, que eu não vou colocar nessa rodada naturalmente, porque eu já tenho o Iago Pikachu ali na defesa. Tranquilo? Fechando nosso meio de campo, nosso ataque não poderia faltar Gabigol, artilheiro até o momento da competição, e tem uma perspectiva ótima para fazer um grande desempenho nessa rodada. Como eu disse, o Fluminense jogando com um time alternativo contra o Santos nesse fim de semana. Então vou colocar o Gabigol. Ao lado dele, galera, eu vou surpreender e vou colocar o Eric do Vitória como uma aposta minha. Um jogador que eu achei bem bacana os scouts dele. Tirando essas 2 últimas rodadas que foram muito boas com gol, ele tá conseguindo manter uma regularidade muito interessante. O São Paulo
vem realmente numa situação bem complicada, de time que estava ali brigando disparado pelo Campeonato Brasileiro, hoje em dia já se vê como um time que provavelmente não briga mais por título, 9 pontos do rival Palmeiras. Então eu acho que jogador do Vitória pode ser uma boa, e no caso eu vou colocar o Eric. E para finalizar eu vou colocar o Pablo, que também vai ser um jogador muito escalado, e sim é uma grande opção, sem sombra de dúvidas. Sem também levar, eu também tenho que levar em consideração que os atacantes do São Paulo são boas opções. No meu caso eu colocaria o Diego Souza, mas se você quiser colocar o Rojas ou até o Carneiro, pode ser uma opção válida. O Luan pelas roubadas de bola é uma opção muito interessante. O Ceará está em boa fase e o Luan, além de roubador de bola, sempre tem uma chancezinha de gol, assistência. Romero é uma opção razoável. Corinthians vai jogar contra o Bahia, tem uma chance grande de quem sabe vencer. O Bahia que também vai ter compromisso no outro meio de semana. O Rodrigo Raio é uma boa opção, eu até estava pensando em colocar ele, tirar o Sanches, tirar o Eric, colocar o Rodrigo, tirar o Sanches e colocar o Diego Souza, mas eu acabei optando por isso, mas com certeza é uma grande opção. Não é tão bom como o Gabigol, mas é uma boa opção. Neilton também é uma opção interessante. E demais, galera, essas são as grandes opções. O resto, tipo o PP é uma boa opção, mas como eu já tô com o Tony Anderson, não vou colocar ele. Essas são as opções que eu indico principalmente para essa rodada. De técnico, eu acho que o time que tem mais chance de ganhar essa rodada é o Santos, pelo fato de o Fluminense entrar com um time alternativo. Tranquilo? Nosso capitão vai ser o Gabigol, grande perspectiva que eu tenho para ele. Confirmar aqui minha escalação. Lembrando para você que não é inscrito no canal, galera, pode se inscrever no canal, que você não vai perder conteúdo. Tô voltando com força total, principalmente depois da eleição. Um abraço a todos, façam suas escalações. Se você tá vendo o vídeo até aqui, dê um seu like, obviamente. Se você não assistiu o vídeo todo, assista se você não gostou tanto desse time que eu tô mostrando aqui, porque eu dou outras alternativas no decorrer do vídeo. Lembrando que qualquer atualização lá no nosso Instagram, primeiro link aqui na descrição. Um abraço a todos, boa votação para todo mundo. Quem for votar também para governador, boa sorte a todos e que escolham com sabedoria. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!